A paz de Jesus, meu irmão, a paz de Jesus, minha irmã. Nós estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos iniciando mais uma formação aqui do Catecismo da Igreja Católica. Graças a Deus. É um privilégio podermos conhecer mais a nossa fé, mergulharmos mais na nossa fé. Isso traz para nós crescimento, amadurecimento. Isso traz para nós santidade, porque quanto mais eu conheço, mais eu me aproximo de Deus. E quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais eu amo, mais eu quero conhecê-lo. Então, meu irmão, minha irmã, que maravilha estarmos aqui nesta formação do Catecismo da Igreja Católica. Amém? Nós queremos então, nesta formação aqui do Catecismo, nós queremos entrar aqui no capítulo 2, no parágrafo 422, que diz sobre: creio em Jesus Cristo, creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. É esse tema que nós vamos mergulhar aqui nesta noite, nesta formação. Amém? Eu estou arrumando aqui, graças a Deus já está tudo certo aqui. Eu estou aqui com o meu catecismo e eu vou seguir o catecismo para poder então dar esta formação para vocês aqui. Olha, que bênção. Amém, gente? Então vamos lá. O parágrafo 422, ele diz assim: Deus enviou o seu Filho, chegou à plenitude do tempo, enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido de Nossa Senhora, nascido sob a lei para reunir os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. Nós precisamos entender que em Jesus nós somos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos adotivos do Pai. Em Jesus nós podemos dizer sim, que somos filhos de Deus, amém? Recebemos esta adoção filial, como diz aqui o Catecismo da Igreja Católica. Este é o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus visitou o seu povo. Gente, Deus nos visita, Deus visitou o seu povo. Isso quer dizer o quê? Deus não abandonou o seu povo, mesmo em meio a tanta infidelidade do povo, mesmo o povo ter sido tão infiel a Deus, continuar sendo infiel a Deus, Deus mesmo assim continua visitando o seu povo. E quando Deus envia o seu único Filho, Jesus Cristo, Ele está dizendo: eu estou visitando o meu povo. Jesus nos visita. Amém? Olha só, Ele cumpriu as promessas feitas a Abraão e a sua descendência. Então, esse envio de Cristo, do Filho único de Deus, do Messias, esta promessa é cumprida. É para mostrar para nós, gente, que Deus, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Mas é no tempo de Deus, como disse aqui, quando chegou a plenitude do tempo. E aí, nós temos que tirar um ensinamento aqui para nós, que Deus tem muitas coisas para a nossa vida, e que as promessas dele vão se realizar. Mas é no tempo de Deus que é o melhor para nós. Amém? Deus fez essa promessa no Antigo Testamento, que ia chegar um momento em que Ele enviaria o Messias, Ele enviaria o Senhor, o Salvador, e Ele enviou. Mas foi no tempo de Deus, no tempo que Deus quis, no Kairos, no tempo da graça. E nós precisamos entender que o tempo de Deus é o melhor tempo para nós. Fê-lo para além de toda expectativa, enviou o seu Filho bem amado. Olha, Deus fez uma promessa, que Ele enviaria o Messias. Deus Pai fez uma promessa ao povo do Antigo Testamento, que um dia Ele enviaria o Messias. O novo Moisés. Esse era o povo estava esperando pelo novo Moisés, por um novo profeta. Mas Deus, Ele foi além das expectativas do povo. Porque Deus não enviou apenas um profeta. Deus enviou o seu Filho amado, o seu único Filho. Isso foi além de toda a expectativa humana. O ser humano esperava o Messias que viria, mas não que o Messias seria o próprio Deus, o próprio Filho de Deus. Deus foi além daquilo que o povo estava na expectativa de receber. Isso nós trazemos para a nossa vida para dizer o que, irmão?
Irmã, Deus sempre vai além das nossas expectativas. Deus vai além, irmão, daquilo que nós esperamos, porque Deus é Deus. Ele sempre está pronto para nos surpreender, indo além das nossas expectativas. Está aqui no Catecismo da Igreja Católica. Ele foi além. Ele enviou o seu Filho bem amado. Ele enviou na plenitude dos tempos o que ele tinha de melhor, o que ele tem de melhor. Deus olhou, eu imagino assim, Deus olhou para o céu, olhou o que ele tem de melhor, o seu próprio Filho, o seu único Filho, seu Filho bem amado. E Deus enviou o seu único Filho na plenitude dos tempos. Ele foi além de toda expectativa humana. Deus sempre vai além das nossas expectativas, amém? Esse é o nosso Deus. Cremos e confessamos que Jesus de Nazaré, nascido judeu de uma filha de Israel, em Belém, no tempo do rei Herodes, magro do imperador César Augusto, carpinteiro de profissão, morto e crucificado em Jerusalém, sobre o procurador Pôncio Pilatos durante o reinado do imperador Tibério. É o Filho eterno de Deus feito homem. Por que o catecismo diz isso? É para dizer, meu irmão, quando ele diz assim, olha, ele veio no tempo do imperador Herodes, no tempo do rei Herodes, do imperador César Augusto, ele veio no tempo sobre o procurador de Pôncio Pilatos. É para dizer, irmão, que é histórico, que houve um tempo na história que verdadeiramente Deus enviou o seu Filho amado, encarnado no seio da Virgem Maria. Não é um conto de fadas, não é me desculpa a expressão conto de fadas, né? Mas não é assim uma ilusão. É um fato verídico. É uma verdade, é um fato histórico. Aconteceu de fato na história. O Filho de Deus nasceu. Quando diz tudo isso, no tempo do rei Herodes, no tempo do imperador de César Augusto, no tempo do procurador Pôncio Pilatos, é para dizer, ei, é histórico, não é ilusão, não é algo que foi contado que um dia o Filho de Deus nasceu de uma virgem e ninguém sabe que tempo que foi. Ei, foi histórico, sob o regime do rei Herodes, do imperador César Augusto, ali de Pôncio Pilatos, do procurador Pôncio Pilatos. Foi nesse tempo que o Filho de Deus nasceu, se fez homem, se encarnou no seio da Virgem Maria. Amém, gente? Movidos pela graça do Espírito Santo, atraídos pelo Pai, cremos e confessamos acerca de Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi sobre a rocha da fé confessada por São Pedro que Cristo constituiu sua igreja. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. O Espírito Santo revelou a ele. Isso quer dizer que para declarar que Jesus é Messias, é Senhor, é somente sobre a inspiração do Espírito Santo. É somente com a ação e a inspiração do Espírito Santo é que nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor, é o Messias, é o Filho de Deus. A transmissão da fé cristã é primeiramente o anúncio de Jesus Cristo para levar a fé nele. Gente, a transmissão da fé é o anúncio de Jesus, da pessoa de Jesus, da pessoa do bom pastor. A nossa fé é baseada numa pessoa, não num artigo, não num fato, é numa pessoa, e esta pessoa é Jesus. É assim que nós transmitimos a fé. Nós levamos a humanidade ao conhecimento, ao encontro desta pessoa chamada Jesus. Ele é o centro da catequese. Catequizar é desvendar na pessoa de Cristo todo o desígnio eterno de Deus. É procurar conhecer o significado do gesto, das palavras de Cristo e nos sinais realizados por Ele. Meu irmão, catequizar é levar aos catequizandos ao encontro com Jesus.
Pregar é levar aqueles que estão ouvindo a pregação ao encontro com Jesus. Cada palavra que Jesus falou, cada gesto que Jesus falou tem um significado. E cada significado e cada gesto tem um significado de salvação. Meu irmão, por isso que o catequista, o missionário, o pregador, ele precisa se aprofundar na palavra, ele precisa se aprofundar em cada gesto de Jesus no Evangelho, porque cada gesto dele, meu irmão, leva a salvação para a humanidade. E é isso que as pessoas precisam encontrar Jesus. Na catequese é Cristo, o Verbo encarnado e Filho de Deus, que é ensinado. Todo o resto está em relação com Ele. Todo outro que ensine, fala na medida que é seu porta-voz, permitindo a Cristo ensinar por sua boca. Todo catequista então deveria poder aplicar a si mesmo a misteriosa palavra de Jesus. Minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Ei, meu irmão, é muito sério. Todo batizado, porque todo batizado é chamado a ser missionário, todo batizado precisa aprofundar sua fé na palavra de Deus. Todo seu batizado precisa ser impactado por esta pessoa, por este Deus, Jesus de Nazaré. Meu irmão, todo batizado, todo missionário, todo catequista se torna um porta-voz de Deus, anunciando a boa nova de Jesus Cristo. Por isso é preciso estar aplicado ao ensinamento da palavra. Tem que ter aplicação, tem que ter dedicação. E desse conhecimento amoroso de Cristo, que jorra o desejo de anunciá-lo, de levar outros ao sim. Quando a pessoa é impactada por Deus, ela vai ter o desejo do quê? De anunciar o Senhor. Isso é bíblico. Vamos pegar alguns exemplos? Olha a samaritana. Quando ela encontrou com Jesus, ela sentiu o desejo de anunciar para a cidade inteira. Eu encontrei Jesus. Ela saiu pela Samaria anunciando: eu encontrei o Messias. Eu encontrei o Messias, o Salvador, Jesus. E toda a cidade foi ao encontro dele. E depois de toda a cidade ter encontrado com Jesus, eles disseram assim: nós viemos porque você falou. Agora não, agora nós viemos porque nós ouvimos ele falar. De todo conhecimento amoroso de Jesus Cristo, nasce um desejo ardente de anunciar. É impossível uma pessoa que tenha um impacto com Jesus e não deseje falar dele. É impossível. Se você foi impactado por Jesus, se você realmente encontrou Jesus, eu tenho certeza que há um desejo na sua alma de anunciar. Então anuncia. Você não precisa estar na frente de um grupo de oração, de uma comunidade para anunciar com o microfone na mão. Aonde você passar, anuncia. Hoje o Senhor me deu a graça de se tornar um pregador da palavra. Prego nas comunidades, na igreja, prego em catequese, prego em grupo de oração, prego na onde o Senhor me envia, prego pelo Brasil, fora do Brasil. Mas meu irmão, prego na maioria das vezes aqui com o microfone na mão para o povo, para a assembleia. Mas meu irmão, minha irmã, nem sempre foi assim. Quantas vezes eu preguei no ônibus da faculdade e a minha tática era: quem sentava do meu lado eu falava de Jesus, e muitas vezes eu era o último a entrar no ônibus para ir para a faculdade, e eu sempre procurava sentar do lado de alguém que eu não tinha sentado ainda para falar de Jesus. A gente sempre começava uma conversa falando, da faculdade, falando da dificuldade das provas, falando da dificuldade de estar indo para uma outra cidade e estudar, e sempre eu levava a conversa culminando na pessoa de Jesus. Sempre dizia: mas eu encontrei Jesus. E quantas pessoas eu tive a oportunidade de evangelizar no ônibus. Você pode dizer assim: eu não tenho coragem de ficar de pé num ônibus e gritar. Meu irmão, você não precisa. Se você sentir um desejo de fazer isso, faça. Mas se você não tem, se você não é chamado a fazer isso, meu irmão, você pode anunciar o evangelho, falar de Jesus para quem está do seu lado, por onde você passa, para a pessoa que trabalha com você. Todos precisam ouvir falar de Jesus. Seja no seu trabalho, na onde você estuda, na sua casa, por onde você passa, sempre tem uma alma precisando ouvir falar de Jesus, encontrar com Jesus. E você que está fazendo essa formação é a pessoa que Deus está levantando para falar dele. Amém? Lembre disso.
Está no Catecismo, parágrafo 429. Todo aquele que teve um encontro com Jesus, um encontro amoroso com Ele, ele tem um coração que arde em desejo de anunciar o nome de Jesus, de anunciar sobre a pessoa de Jesus por onde Ele passa. Amém? Estamos chegando ao final desta formação. Que Deus abençoe você, que Deus coloque na sua alma, que você tenha um grande encontro com Jesus cada vez mais, e que Deus coloque na sua alma um desejo ardente de estar falando de Jesus por onde você passa. Sempre, lembre disso, sempre tem uma alma precisando ouvir falar de Jesus. E você é um instrumento de Deus a partir desta formação. Amém? Estivemos unidos e vamos permanecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, um grande abraço e até a próxima formação, se Deus quiser.